Eu estou aqui com a doutora Fernanda Paulucci, nutricionista especializada em fitoterapia e nutrição funcional, e ela é minha convidada para falar um pouco sobre o fenômeno da obesidade, a obesidade que acontece como uma epidemia no mundo moderno, com mudanças do estilo de vida, com alterações da dieta, e como isso aparece no nosso consultório. As pessoas têm buscas e expectativas sobre perda de peso. Como é o teu trabalho, Fernanda, de conscientização sobre escolhas e expressão do fenômeno da obesidade em jovens, adolescentes e na mulher que procura, não só na mulher, mas também nos homens que estão também obesos, e essa condição de trabalhar com uma alimentação funcional, com nutrientes funcionais, com nutracêuticos. Queria saber um pouco o que você tem assistido desse crescimento da epidemia da obesidade e o seu trabalho aqui no Instituto. Muito obrigada pelo convite, é sempre um prazer estar aqui com você. Vamos falar um pouquinho então sobre obesidade. Em relação ao aumento de peso, sobrepeso e obesidade, o que a gente nota é uma descompensação na proporção alimentar que essas pessoas têm durante o dia delas. Esse é um dos primeiros motivos que levam aí a um ganho, um aumento de peso. Apesar da gente ter aí uma carbofobia, a gente percebe que as pessoas não sabem o que é carboidrato. Então muitas vezes elas perdem a mão e descompensam em maiores quantidades de carboidrato relacionado a vegetais e folhas e frutas durante o dia. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes não importa tanto o valor calórico, mas importa o quanto eu coloco desses vegetais, dessas frutas, desses legumes na rotina. E as pessoas acabam perdendo a mão em relação aos carboidratos, né? Outra coisa que perdem muito a mão em relação às proteínas, e aí fica uma alimentação muito carbo e proteína. E a gente tem que lembrar da nossa microbiota, que a gente só consegue criar bactérias que têm uma expressão mais emagrecedora a partir de vegetais, de frutas, de legumes, por exemplo, na rotina. Então, acho que esse é o primeiro fator. Então, você está falando um pouco de carboidratos bons, qualificados, ricos em fibras, prebióticos, ricos em fitoquímicos, que trabalham na regulação inflamatória e no controle da expressão de genes obesogênicos que trazem essa disfunção tanto no microbioma como nessa qualidade de inflamação crônica que acorda a adipogênese, que é o gatilho de multiplicação de células adiposas, como se fossem pipoquinhas que estavam dormindo e explodem pela alteração da dieta. Então, carboidrato como fonte, açúcar refinado, industrializado, ultraprocessados, toda essa condição que a gente olha como carboidratos não do bem, e aí o carboidrato do bem com a riqueza de fitoquímicos que, na verdade, vai regular a expressão de genes de obesidade, Exatamente. aumentando saciedade através da conversa com o seu microbioma. Exatamente. Esse ponto que você comentou, além da descompensação em relação aos carboidratos, a escolha do tipo do carboidrato, né? Então, quando a gente inclui mais os farináceos, mais os açúcares escondidos, os invertidos, os xaropes, os industrializados que têm esses açúcares ali escondidos. Então, quando a gente inclui isso, a tendência é realmente a gente ter um acúmulo maior de gordura e principalmente aquela gordura localizada que todo mundo odeia. O segundo ponto que eu acho que leva ao aumento da obesidade são os horários. Então, as pessoas não têm rotina alimentar, não têm rotina para dormir, não têm rotina para acordar. Toda vez que a gente desregula aí os nossos ritmos biológicos, né, os nossos ritmos circadianos, porque a gente tem o relógio celular ali no sistema nervoso e o relógio celular dentro de cada célula, um conversando com o outro. Então, quando a gente não tem rotina alimentar, rotina na hora de dormir, então tudo isso impacta no processo, tanto na regulação de neurotransmissores para aumentar a sua fome e reduzir sua saciedade, quanto despertar esses genes mais estocadores, tá? Então a dica até que eu dou é dormir mais cedo, entre 7 e 8 horas, né? Isso vai garantir um metabolismo mais acelerado, em pelo menos 50% a mais. Acordar cedo e fazer o café da manhã. Todo mundo adora pular o café da manhã, principalmente com a moda do jejum.
Eu acho que isso é uma das coisas que é um dos maiores erros. É um equívoco, né? Na verdade, assim, quando nós colocamos essa regulação da expressão gênica como tema central da nossa natureza fisiológica de saúde celular, é claro que essa regulação diurna com nutrientes que trabalham na energia vital, dando energia para essas células funcionarem e também para a mitocôndria que irá realizar um aporte energético para conduzir um exercício físico. Relógios, né? Quase como se você acordasse também essa orquestra celular de saúde. Então eu coloco lá nutrientes que fazem: olá, bom dia célula, vamos trabalhar. E essas células com as mitocôndrias, eu falo que as mitocôndrias vão pular corda, vão correr, vão jogar tênis. Tem mitocôndrias no músculo, no coração, no cérebro, em todos os órgãos. Mas se eu acordo elas e dou bom dia com nutrientes bons, eu posso ofertar frutas ricas em fitoquímicos, eu posso ter amora, chás, e aí sim esse fenômeno biológico se amplifica para o dia todo, trazendo bem-estar, reduzindo voracidade, reduzindo fadiga, otimizando o sistema de apoio à cognição. Isso. Então, é claro, né, que a gente vive muito num mundo de modismos, né, Fê? Então, é difícil conciliar aquilo que a gente vai entregar para o paciente com a moda. Você tem que ter muitos argumentos aí, tá muito antenado para você conseguir contornar a desinformação que muitas vezes a rede social, né, as mídias trazem para esse paciente que quer emagrecer. Então assim, eu acho que estratégias para reset metabólico, como se eu tivesse que reduzir a carga insulínica, melhorar, né, essa redução de glicação, são fenômenos que nós podemos trabalhar pontualmente. Vamos fazer uma dieta cetogênica ou preferencialmente uma Keto Plant Diet, que é uma dieta cetogênica mais rica em vegetais, não deixando de ofertar esses vegetais essenciais para a saúde, tanto da parte intestinal, da microbiota cardiovascular, mas lógico que quando nós assistimos tantas informações e desinformações de modismos, muitas vezes nós temos pacientes que nos procuram com uma modificação muito grande nas crenças e no metabolismo. Então, até modificar isso, dando consciência e ferramentas para que ele consiga trabalhar essa dieta. Né, de novo esse metabolismo, ofertar micronutrientes, fazer a retirada aí de poluentes, de toxina, que atrapalha demais, né, o funcionamento do nosso metabolismo, regular esses horários de refeição e de sono, né, trazer um novo estilo de vida para ele, associado com um novo plano alimentar. Então é muita informação e é um trabalho de formiguinha que a cada consulta eu falo que é uma injeção de motivação que a gente traz com ferramentas e estratégias novas, com suplementação nova que a gente vai fazendo com eles. Muitas vezes eu não troco o cardápio de uma consulta para outra porque eles levam um tempo para comprar as coisas, para se adaptar e para ver se gostam de determinados alimentos. Então, o que eu vou fazendo é trocando mais aí a suplementação, que talvez vai trazendo uma expectativa maior neles. Vai conversando com as células. Vai coordenando aí, né, esse metabolismo, vai conversando com a célula, vai reduzindo a inflamação. Uma das maiores coisas que a gente tem que fazer com esse paciente é reduzir a inflamação de baixo grau, né, e desbloquear as vias dele que dificultam o processo de eliminação de toxina, porque senão nem as mitocôndrias vão trabalhar, vão gerar energia e vão queimar mais energia, né? Uma das maiores reclamações que a gente tem é a fadiga crônica, a sensação de cansado e uma alta atividade mental. Então é uma pessoa que quer fazer muitas coisas ao longo do dia, precisa perder peso, dá pouco micronutriente, fica uma coisa assim muito complexa da gente atender, né? Alta atividade corporal, mental e pouca gasolina para a célula. Eu falo que através da suplementação para o mundo moderno nós podemos assessorar o biometabolismo. Então a suplementação personalizada, não sobrecarregada também, porque muita suplementação não é interessante para o paciente assimilar, principalmente se ele está mais intoxicado
essa suplementação acaba sendo também uma coisa que torna esse ambiente mais sobrecarregado. Difícil também trabalhar sobrecarga de suplemento. Então, suplementação assessora funções celulares que aquele paciente necessita ou que ele tem uma dificuldade lido nos testes genéticos, na metabolômica ou nos exames laboratoriais. E muitas vezes ele não vai fazer esses testes, mas ele nos conta sobre sintomas específicos que demonstram que determinados nutrientes ou nutracêuticos podem ajudar a ajustar esses fenômenos bioquímicos. Então, os nutracêuticos conversam com a expressão gênica, sim, trabalham na regulação epigenética, na regulação inflamatória, e a nutrição inteligente associada a uma composição magistral eu trabalho muito isso, você também. A gente trabalha muito com crononutrição ou cronoprescrição, que é prescrever suplementos para os horários e para a regulação do ritmo circadiano. Exatamente. Entendendo que esse ser humano muitas vezes não respeita esse ciclo e por conta disso ele tem dificuldade de perder peso. É como se a gente desse um suporte para ele conseguir até executar a dieta. E como ele está muito descompensado, fica mais difícil ele regular a fome e saciedade. E quando a gente regula esses eixos aí, né, então colocar ele para dormir lá, coloca um fitoterápico bacana, associa alguns micronutrientes, aí ele dorme melhor, ele vai acordar com menos fome. Fica mais fácil dele introduzir um café da manhã mais magro, né, sem querer comer um pão na chapa, escolher, sei lá, o suco verde e os ovos, por exemplo. Então, os fitoterápicos, os micronutrientes também facilitam a adesão desse paciente para ter aí um estilo de alimentação um pouquinho melhor, né? A suplementação, eu acho que é uma ferramenta maravilhosa e você, no teu conhecimento, eu acho que as formulações, elas trazem esse benefício. Você falou muito dessa regulação da fome e saciedade, e quando nós conseguimos fazer essas mudanças, as escolhas vão mudando. Sim, né? Esse benefício é construtivo e deve ser mantido ao longo da vida. Sempre que nós falamos a transformação nutricional e do estilo de vida, ela é necessária, mas ela não é assimilada de imediato. Não, todo mundo busca a fórmula mágica, a pílula mágica, o remédio da moda, e tudo isso pode trazer prejuízo para a sua condição de saúde a longo prazo. Esse emagrecimento instantâneo, dietas da moda, restrição calórica abrupta, a dieta de 400 calorias, aí tem, né, suplementos específicos que fazem aumento da arritmia cardíaca, então para termogênese você exagera muitas vezes em hormônios. Então nós temos que olhar esse indivíduo de uma maneira global, entendendo que toda mudança deve ser feita pautada no conhecimento dos riscos e naquilo que nós podemos assessorar gradativamente no modelo educacional. E isso se constrói muito em equipe multidisciplinar. Exatamente. O olhar que eu tenho é um olhar diferente que a Vânia tem, o raciocínio é o mesmo, eu sempre falo, mas assim, são olhares muito minuciosos, coisas que eu pego, coisas que a Vânia pega, ou quando a gente passa com a Liane, por exemplo, que é homeopata, né, e tem entre outros profissionais aqui. Então a gente vai pegando detalhes do paciente, a gente se conversa entre si e a gente vai construindo uma conduta que esse paciente consiga, né, levar, então seja sustentável, mas principalmente que traga o resultado. Um profissional sozinho não consegue trazer 100% do resultado em termos de longevidade, de saúde, de adesão. Então, realmente, trabalhar em conjunto é sempre assim, gratificante. Né? Então, muito obrigada, Fernanda. É um prazer estar com você. E sempre que a gente tem, né, esse trabalho de equipe, o resultado com os nossos pacientes é muito melhor.